A paz do Senhor. Paralisia do sono. O que é isso? Tem pessoas que se você perguntar para ela, você já teve alguma paralisia do sono? Ela vai perguntar, o que é isso? Então, muitas pessoas não sabem o que é isso, não sabem de onde vem isso, como procede isso, como se livrar disso, o porquê disso. Mas o que é a paralisia do sono? A paralisia do sono é você sonhar, é tipo você ter um pesadelo com um ser ou vários seres, assim, com rostos deformados, com aparência horrível, tipo assim, um demônio, um monstro. E o nome paralisia é porque quando a pessoa passa por isso, ela fica paralisada. O seu corpo fica paralisado. É algo assim como se fosse real. Você vê o ser que está ali do teu lado e você não pode fazer nada. Você quer se mexer, você não consegue. Você quer gritar, você não consegue. Você quer tentar escapar dessa situação e você não consegue. Então, para quem passa ou para quem já teve uma paralisia do sono, é algo angustiante. É algo muito ruim. E muitas das vezes, este ser que aparece ali para você, enquanto você está tendo uma paralisia do sono, muitas das vezes ele fala contigo. Tem casos que esse ser, ou às vezes aparece em mais de um ser, geralmente, muitas vezes esse ser, ele vem e fica próximo a você, fica ao teu lado, te olhando. Às vezes este ser, ele te pega pelo teu pescoço e tenta te estrangular. Às vezes ele está em cima de você, fica em cima de você e você fica ali como se fosse algo real. Você está vendo ele, mas ao mesmo tempo você está dormindo. É como se fosse um sonho. Então é uma experiência muito ruim. É algo assim, um crente em Jesus Cristo, ele pode ter uma paralisia do sono? Sim, pode. Não é porque você é um crente em Jesus Cristo, que você está de bem com Deus, que você pode não ter uma paralisia do sono. Sei de crentes que já tiveram paralisia do sono. Também sei de crentes que nunca tiveram paralisia do sono. Sei de ímpios também que nunca tiveram paralisia do sono. Então, a paralisia do sono pode acontecer sim, com um crente e com o não crente. Mas quem está por trás disso? São os demônios? É o nosso cérebro? Ou é o nosso corpo? Para a medicina, a respeito desse assunto, eles alegam que a paralisia do sono é uma paralisia temporária do corpo imediatamente após o despertar ou antes de pegar no sono. Já para outros, é o próprio demônio, pois segundo a palavra de Deus, os demônios estão em toda parte. Isto é verdade. A Bíblia nos comprova a presença dos demônios, que eles estão entre nós. É só ler Efésios capítulo 6, versículo 12, e inúmeras passagens no Novo Testamento que nos prova, assim, a existência de demônios que estão atuando na terra neste momento. Já para outras pessoas, acham que isso é coisa da nossa cabeça, do nosso cérebro, do nosso consciente, que não tem nada a ver com demônio. Então eu só sei dizer que, para quem já passou por isso, sabe que é algo angustiante. Quem sabe você, que está vendo o meu vídeo, nunca teve uma experiência dessa, nunca passou por isso, peça a Deus para que você continue não passando, porque é algo angustiante. É muito terrível para muitas pessoas. Dá medo, sim. É que nem eu falei, paralisia do sono vai além do que um pesadelo. É praticamente como se fosse um pesadelo, mas assim é algo assim mais pro lado da realidade. É algo real. Eu vou ler os Salmos 91 e verso 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Então aqui, ó, o salmista Davi está nos falando, né, do terror noturno que assusta as pessoas, crentes e não crentes. Mas também ele diz aqui que Deus está conosco, nos livrando de todo mal. E prova também que os demônios, eles atuam a todo momento. Não tem hora, é de madrugada, é de dia, é de noite, é de tarde. Não tem horário para eles atuar sobre a vida de tal pessoa. Irmão Fabiano, você já teve uma paralisia do sono? Até aos 21 anos, quase dos 21 anos aos 22 anos, eu nunca tive uma paralisia do sono. O que eu tive, assim, o máximo foi um pesadelo. Mas uma paralisia do sono eu nunca tive até essa idade. Eu comecei a ter paralisia do sono, sabe quando? Quando eu conheci a minha primeira ex-mulher. Quando eu conheci ela, eu não era cristão, não era crente convertido. E quando eu me separei dela, eu também não era cristão, não era crente convertido. Então eu comecei a ter paralisia do sono entre os 21 a 22 anos e comecei a ter através desta minha ex-mulher. Porque na época, quando a gente ainda namorava, ela volta e meia ela comentava sobre isso, sobre a paralisia do sono, que volta e meia ela acontecia isso com ela. Ela estava dormindo e aparecia um ser espiritual, um ser monstruoso, com uma cara deformada, horrível, horripilante. E ela não conseguia se mexer, não conseguia gritar, não conseguia acordar. E ela disse que sempre volta e meia acontecia isso com ela. E eu comigo nunca aconteceu. E aí depois que ela começou a falar isso, não demorou muito, eu comecei a ter essas paralisias do sono. E eu lembro até hoje como que foi a minha primeira paralisia do sono. Eu estava deitado na cama, estava na casa dela, junto com ela. E em uma certa hora da noite, da madrugada, entrou 3 seres pequenos, com uma forma assim meio deformada, seus rostos, tipo demônios. E eles entraram no quarto e vieram até o meu lado e pararam do meu lado. Mas não fizeram nada contra mim. E eu fiquei ali como se fosse real, eu olhando para eles, mas eu não conseguia acordar, não conseguia assim levantar, se mexer, não conseguia gritar. Tentava bater na minha ex-mulher para que ela acordasse e me ajudasse ali. Mas durou uns poucos minutinhos, aí eu acordei. Então, e depois dali, até hoje, e depois que eu me tornei um crente em Jesus Cristo, algumas vezes eu já tive paralisia do sono, mesmo depois de ter me convertido. Ainda hoje, eu volta e meia, eu tenho paralisia do sono. Então, que nem eu digo, não é porque pelo fato de você ser um cristão que você vai estar livre disso. Pode acontecer, pode não acontecer. Como eu falei antes, muitos cristãos nunca tiveram a paralisia do sono. Você também pode ver que muitos ímpios, muitas pessoas que não são cristãos, também nunca tiveram paralisia do sono. Então a paralisia do sono, ela dá em qualquer pessoa, independente de você ser cristão ou não. E o que fazer quando eu tenho uma paralisia do sono? Você que nunca teve paralisia do sono, ore para Deus para nunca ter. Porque, que nem eu falei, é algo angustiante, muitas das vezes é algo terrível, é um pesadelo meio que real. É uma coisa assim muito ruim mesmo. Você quer acordar, você quer se mexer, você quer gritar, você não consegue, tu está paralisado. Quando você tem essa experiência, você fica paralisado e é como se você tivesse ali, é algo real. Você está vendo, você está com os olhos abertos, mas você não consegue se mexer, você não consegue falar, você não consegue chamar alguém, você não consegue fazer nada. Então, se um dia você tiver, faça como eu faço. Quando eu tenho paralisia do sono, eu começo a invocar o nome de Jesus Cristo. Ou também, às vezes, o nome de Deus. Eu começo a invocar a Deus e o nome de Jesus Cristo. Quando eu tenho paralisia do sono, eu começo a falar no meu pensamento: Jesus, Jesus, Deus, me ajuda, me livra desse mal. E Deus escuta nossos pensamentos, Deus escuta as palavras que saem das nossas bocas. E todas as vezes que eu procedi assim, funcionou. Não demorou muito. Esse mal, esse ser que estava ali me atormentando,
ele saía, ele ia embora, e aí eu acordava e levantava e a vida continuava, ficava tudo normal. Então, quando você tiver uma paralisia do sono, primeira coisa, invoque o nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo te ajude, que Jesus Cristo te proteja. Como eu falei, e muitas das vezes a paralisia do sono nem sempre são todas iguais. Umas às vezes são diferentes das outras. O pior ainda é quando aquele ser pula em cima de você, te agarra pelo pescoço e ele tenta te matar estrangulado. E aí é o que eu falei e o que muitos falam. Você não consegue se mexer, você não consegue se defender, você não consegue lutar com esse ser, você não consegue gritar, tu não consegue fazer nada, você fica paralisado. Mas será que isso é manifestação dos demônios mesmo? É só os demônios que estão por trás disso? Ou é o nosso cérebro que faz isso acontecer? Ou é a medicina, como eu li antes? O que a medicina pensa sobre isso? Olha, eu não posso aqui afirmar de certeza que isso é tudo os demônios, mas também não posso dizer que não seja. Porque, que nem eu falei, tudo que é mal, tudo que é ruim, isso vem tudo da procedência do maligno, de Satanás. Então a gente sabe sim que você pode estar dormindo sim, e tanto como um anjo de luz, como um anjo caído, pode vir sim, vir próximo a você, próximo a tentar fazer algo para você. Só que ele também aí entra em contradição com os Salmos 34, verso 7, que o salmista diz que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se o anjo de Deus está ao redor daqueles que temem a Deus, está próximo, então um anjo maligno do mal ficaria impossível dele chegar até perto dessa pessoa, desse cristão, né? Estamos falando de cristão, o ímpio é outra coisa. Então seria meio que uma contradição, assim, dizer de certeza que é os demônios, porque vai estar indo contra a palavra, porque se um anjo está do meu lado para me proteger e o demônio vem ali e tenta fazer algo comigo e está fazendo, e cadê meu anjo protetor? Ele tem que estar do meu lado. O apóstolo Pedro também disse assim, ó, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, paralisia do sono, só sei dizer, para quem já passou, ou para quem ainda vai passar, é algo angustiante, é horrível, é terrível, e é uma experiência que não é boa. Como eu falei, até os 22 anos eu nunca tive e comecei a ter através da minha ex-mulher. Já presenciei ela tendo uma paralisia do sono. Eu acordei naquela noite e liguei a luz. Ela estava com o olho fechado e ela estava com seu corpo se contorcendo, tentando lutar com algo. E eu percebi que ela estava tendo uma paralisia do sono e eu fiquei parado olhando ela. Daí quando eu olhei assim, depois de alguns instantes, alguns segundos, aí eu toquei nela e ela acordou. E aí eu perguntei, você estava tendo aqueles sonhos, que é a paralisia do sono? Ela falou que sim. Hoje, se ela continua tendo, eu não sei. Mas eu só sei que... Então assim, todas as vezes que a gente vai dormir, sempre temos que orar, pedir Deus, nos livra disso, nos livra daquilo, nos livra de todo mal. Não permita que os demônios, Satanás, fiquem próximos às nossas vidas, às nossas casas, que eles fiquem longe. Como a palavra já diz, temos que vigiar, temos que estar sempre vigilante, porque o inimigo, o Satanás, o nosso inimigo, está ao nosso derredor, pronto para devorar, para nos destruir, para destruir a tua vida, para destruir a tua família, através do adultério, da mentira, do alcoolismo, do engano, do assassinato, entre outras várias formas e tipos de pecados. Essa é a missão de Satanás. João capítulo 10, versículo 10, é matar, roubar, destruir a tua vida. Então, comenta aí embaixo o que você pensa a respeito desse assunto, se você concorda comigo, se você acredita que a paralisia do sono é manifestação dos demônios, sim, ou que a paralisia do sono
é algo da nossa cabeça, do nosso cérebro, e como a medicina diz, que é apenas algo temporário, em haver do nosso corpo, após o despertar, o acordar e por aí vai. Só sei dizer que paralisia do sono é algo ruim. É que nem um pesadelo, mas é um pesadelo real ao mesmo tempo.